Bom dia, seu Adevair, tudo bem? Bom dia, doutor. Tudo bem? Graças a Deus. Seu Adevair, a gente vai fazer aqui algumas perguntas para comprovação do seu período rural, né? Sim. Aí eu preciso só advertir o senhor que precisa falar a verdade. Ok, Não doutor. pode mentir, só pena de ser enquadrado no crime de falso testemunho. Tudo Aí, nesse bem. caso, o Ministério Público Federal pode extrair as cópias do processo e investigar o senhor. Tudo bem, Tá doutor. bom? Tudo bem. Vamos lá. Com quantos anos que o senhor começou a trabalhar na roça? Doutor, na minha mente, assim, vem dos 10 anos de idade, que a gente começou a ajudar, né? Meia diária, assim, sabe? E o senhor começou em qual sítio? Qual propriedade Foi rural? lá no município no distrito de Água Boa. Uhum. Lá no distrito de Água Boa, numa fazenda lá do senhor Marco Bruschi. E daí lá trabalhava a família inteira? A família inteira. Meu Vocês pai, moravam lá, na mesma propriedade meu que pai, trabalhava? minha mãe, meus irmãos, né? Nós todos a família, né? Nessa época do seu Marcos Bruschi, o que o senhor fazia exatamente na roça? Como que o senhor conciliava com o estudo na escola rural? Nós ajudávamos a plantar o milho nas curvas de nível, né? Que antigamente, hoje não tem mais. Antigamente, por causa da erosão, da chuva, assim, eles faziam aquelas curvas de nível bem alta. E aí plantava 2 ou 3 carreiras de milho em cada lateral da curva de nível. E nós ajudávamos a plantar. Ali tinha que carpir, né? Enxada, né? Limpar, cuidar, né? Serviço braçal, né? Para poder o milho, conduzir o milho e depois, mais para frente, quando secava, a gente lá colher com a mão, as espigas, carregar no balaio, jogar numa carreta e levar para o terreirão, para o barracão lá, né? Ou desbulhar num implemento que tinha que jogar lá dentro para desbulhar e ele ser limpado, colocado num saco e levado para vender, para comercializar. Entendi. E o que era plantado lá? Então, além dessas curvas de nível que a gente fazia o serviço braçal, também tinha o plantio da soja, né? Que a gente tinha, que hoje não tem os venenos, antigamente não tinha os venenos que hoje tem. Hoje nem se usa mais catar mato de mão, com enxada, né? Tinha muito um mato que fala que é leiteiro, né? Um mato que ele empragueja assim, acaba sufocando a soja, e a gente tinha que catar aquilo lá na mão e jogar até no carrador, sabe? Então eu tinha todo esse serviço que tinha que fazer. Então, nessa época, o trabalho era mais... tipo assim, o seu trabalho era esse. Era quando isso. O senhor era mais jovem. Jovem, ajudava meio período, né? O senhor estudava de manhã ou à tarde? De manhã. Lá era uma escolinha rural e era uma escola, uma sala só. É uma sala só. O professor Aguinaldo Vieira, eu lembro o nome dele, ele dividiu o quadro em 3 partes. Então era o primeiro, o segundo e o terceiro. Aí ele passava matéria para uma série, aí depois ele deixava aquela série lá que ficava numa carreira de banco assim. Aí tinha a segunda série, ele passava outra matéria e passava a terceira Ficava matéria. longe da escola da casa onde o senhor morava? Uns 2,5 km a 3 km nessa margem aí. Vocês doutor. iam de quê? De A pé, a pé, nós ia a pé. E aí o senhor ficou quanto tempo lá? O senhor sabe quando que o senhor... Olha, doutor, de quando nós que o chegamos senhor- lá em 80 e eu acredito que nós saímos de lá em 83, meado de 80, começo de 84, alguma coisa assim, doutor, nesse meio aí. Já fazem muito tempo, doutor, então... Mas, assim, foi mais ou menos nesse ano aí, doutor. Entendi. O que vocês usavam lá de ferramentas de trabalho? Enxada, usava balaio para carregar, usava esse ferramenta que usa na roça, né? Puxava no balaio, assim, enchia o Vocês balaio. usavam aquela tico-tico? Matraquinha para plantar. Plantava, saía 3 caroços cada matracada daquela, sabe? Aham. Usava muito aquilo, muito. Usei muito. E plantava o que mais? Tinha arroz, feijão, essas coisas? Não, doutor, não. Era mais a milho nas curvas de nível, né? Que era um sítio de 20 e poucos alqueires, então. E o sítio era meio. Ele era meio penso, assim, ele tinha uma grota, escorria água. Então o seu Marcos, ele fez bastante curva de nível, né? Para não dar erosão no meio da propriedade. Entendi. Então era bastante curva, uma próxima da outra. É onde que vocês plantavam essas Exatamente. outras culturas? Tinha feijão sim. também?
Muito assim, eu me lembro, meu pai plantava assim em volta da casa, mas coisa Era assim pouca coisa. de meio quilo, 1 quilo de semente. Só ali cuidava ali, uma pessoa, minha mãe, só pouca coisa, não era Entendi. muita coisa assim. Era só pro gasto Pro de gasto vocês, ali, né? Às vezes, até a galinha acabava estragando lá, que nós tínhamos as galinhas, né? A Tinha minha mãe galinha, tinha porco? galinha. Tinha porquinho, acho que tinha pouca coisa, não era muita não, mas a galinha eu sei que tinha bastante, eu me lembro como se fosse hoje. E era vendido ou era só pro gasto Não, mesmo? pro gasto mesmo, para consumo nosso lá mesmo. E aí vocês ficaram lá até quando? Aí depois de lá, aliás, vocês foram pra onde? Aí nós fomos para o distrito de Água Boa, mudamos em Água Boa mesmo, na cidade, Uhum. né? Que daí meu pai era pra gente ir lá para uma outra cidade, lá perto de Camorão, lá, e ficava muito longe da escola, aí meu pai falou, olha, aí foi lá ver a propriedade e voltou, falou, olha, Marcos, eu não quero ir para lá, porque é muito longe, meus meninos, a cidade é muito longe, né, para estudar, que já... Aí a gente prefere não ir. Aí, tipo, desfez, saiu lá da Aham. propriedade, né? Aí nós mudamos na cidade de Água Boa, numa casinha de aluguel lá. Certo. E aí, lá vocês continuaram trabalhando na Aí, roça sim, ou não? continuamos fazendo Mesmo morando na cidade? Mesmo morando na cidade, tinha o serviço chamado de boia fria, né? Às vezes o produtor ali, sitiante, precisa de pessoas para trabalhar na roça, serviços diversos. Falava, vamos falar, pô, o fulano lá tá aqui precisando de gente para trabalhar. E a gente ia lá, precisava, né? Antigamente não tinha as colhedeiras que tem hoje. Ficava bastante nas beiradas, assim, a gente ia lá fazer, catar onde a colhedeira não entrava. Então, mesmo onde tinha, por exemplo, maquinário, vocês tinham que fazer Tinha esse que fazer o serviço manual. manual. E a gente ganhava diária, sabe? Aí saía um pouco mais cedo, 6 da manhã, 6h30, né? Começava às 7, 7h30, e ia até quase 5, 5h40, mais ou menos nesse horário. Tinha uma hora, já respeitava o horário de almoço, tudo, mas esse serviço braçal, com boia fria. Já na propriedade do Marco Brusco, quando não tinha serviço lá, vocês chegavam a pegar diárias para fora do Sim, vizinho também? tinha um sítio vizinho, que era do seu Luizão, que morava em Mandaguari, na época, tinha bastante café, sabe? Ele tinha vários tamanhos de café, e nós ia lá, também na diária lá, eu me lembro, limpar tronco de café, né? De içar a saia embaixo, que é meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho, eles... Porque às vezes assim, o serviço na roça, como soja e milho, tem época que não precisa, assim, não é temporão, sabe? É época, né? O mato, ele nasce, não nasce, o soja fica amarelo, aí já não tem necessidade de tirar mais. Amarelou, logo eles já vem colher, né? Entendi. E tem um período ali que a gente tinha que ganhar, sobreviver. Então a gente ia colher o café, ajudar lá na diária, ganhava diária, uma diária muito boa na época, né? E a gente fazia esse serviço. E nesse período que o senhor morou na cidade, trabalhava por diária, como que vocês iam até o local de trabalho? Muitas vezes ia de caminhoneta, em cima da caminhoneta, às vezes eu levava de carro, né? A maioria das vezes ele o dono do sítio levava ou com a caminhoneta ou de carro, um desses dois, né? Ou de Kombi, na época tinha aquelas Kombi de carroceria aberta, né? E vocês tinham algum gato que levava também, não? Tinha, eu lembro como se fosse hoje, tinha lá volte e meia ele ia lá, e daí vocês estão trabalhando? Ó, peguei um serviço lá, né? Eu vou levando. Você lembra o nome de algum dos gatos? Seu Luiz, o gato, de Água Boa. É seu Acho Luiz que- Gato. o nome dele é São Luís. Mas assim, todo mundo falava, o gato lá, o que contrata a gente. Eles juntavam tanto, aí tinha um ônibus velho. E nós íamos nesse ônibus. Era um ônibus. Ele era o gato, ele que contratava e ele que pagava. O produtor, o contato era ele e o produtor. Entendi. Ele- Tinha mais algum ou era só ele? Não, o que eu me lembro era só Tinha ele. algum proprietário que você lembra que fazia sempre serviço a ele? Que vinha em casa, às vezes vinha em casa, o Ari, tinha o Alício, tinha o Zé da Vage. São nomes assim, doutor, que às vezes elas falam, mas como? Sim, é o nome Mas como antigamente, vocês no conheciam. da cidade. Cidade pequenininha, Água Boa é pequena, né? É um distrito de Paissandu. E depois desse período, vocês Aí ficaram quanto tempo mais ou menos na cidade? então, na cidade, ficamos pouco tempo. Aí, como teve uma época, eu falei, tem época que fica muito ruim de trabalhar, não tem muito serviço, né? Entre safra, assim, às vezes. Aí entramos na Companhia Melhoramento, do norte do Paraná, cortar cana.
Certo. Minha mãe entrou primeiro, como se fosse hoje, eu lembro disso. Aí depois entrou meu irmão, e aí tava precisando de gente. E aí eu falei, não, a minha mãe falou, olha, você já tem idade, vamos ir, vamos fazer a carteira. Que foi em 86, se eu não me engano, que eu tirei a carteira e entrei na companhia de numeramento. Só que lá, doutor, o sol era muito quente, muito quente. E conforme eu começava a cortar cana, começava a sair sangue do nariz. Entendi. E aí colocaram eu pra catabituca. Uhum. Catabituca é aquela cana que cai do caminhão. Sei. E a gente tinha que catar aquilo, sabe? Uhum. Aí eu fiz muito isso aí, muito, catava bituca. Mas meu irmão e minha mãe sempre cortam. Minha mãe até perdeu um filho cortando cana. Ela na época, ela estava grávida, ela não sabia. E aí ela, tão quente que era, sabe? Na época. Trabalho forçado. Cortando cana. Que o trabalhador ele leva 5 ruas de cana. Uhum. E aí corta e vai cortando e fazendo aquela esteira de cana, assim, sabe? Aí depois o fiscal vem medindo quantos metros você cortou. Entendi. Entendeu? Aí no final a companhia pagava nós mensal. Uhum. Aí nessa época. Aí depois disso... Aí esse tempo passou, saímos de Água Boa, viemos para Maringá, para Pinguim, Praca Pinguim, trabalhar na fazenda Nossa Senhora Aparecida. Uhum. Né? Aí lá foi registrado horta, mexer com cenoura, beterraba, repolho, 4 alqueires de horta. Nós ficamos lá. Aí a família inteira A trabalhando. família inteira lá, meu pai, minha mãe, aí foram totalmente diferentes, doutor. Não era aquele serviço forte, né? De cortar cana, né? Era um serviço de mais mexer com água, de irrigar, de plantar, de ralear, de conduzir ali, sabe? De lavar a cenoura, cortar o repolho, colocar era todo serviço assim, manual, Entendi. sabe? Vocês trabalhavam todo dia lá também? Todo dia, todo dia, todo dia. Segunda a sábado? De segunda a sábado. E às vezes, quando o mercado queria produto, tinha que trabalhar no domingo até meio-dia, fazer aquele tanto que a gente conseguia fazer para segunda-feira cedo levar. Se não fizesse no domingo, na segunda, 6 horas, estava lá no meio da já colhendo, porque quando máximo 9 horas tinha que estar lá no mercado. Entendi. Entendeu? E aí esse trabalho foi até quando? Então, esse trabalho foi assim, doutor. Ficou lá mais ou menos até 91 registrado, Uhum. né? Aí depois de um tempo, o patrão falou assim, olha, tá sendo muito, eu tô gastando, não tô ganhando muito, tá, vamos trabalhar de parceria, 30%. Começamos com 30%. Aí nós pensamos, puxa vida, se não for, vai fazer o quê? Que é para onde nós vamos, né? Aí, pô, não tem nada a perder, vamos tentar. 30%. Trabalhamos, aí ele falou, não, eu quero registrar, tá lá no cartório Frate, registrado, documentado. E aí trabalhamos, aí passou um tempo, um ano e meio, 2 anos, aí para nós que não deu 30%, trabalhava, também não dava nada, não, sabe? Tava difícil as coisas, ainda chegamos neles e falamos, ó, assim como não deu na época, não deu pro senhor, pra gente também não tá dando. Tá, eu vou pensar em alguma coisa. Aí passou uns dias, ele voltou, falou, ó, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar 50% lucro e 50% despesa. Uhum. Aí tentamos, aí ficamos um bom tempo assim, doutor. 50% lucro e 50%... Até o dono falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, acho que foi mais ou menos 12 anos, eu acredito, doutor, nesse formato aí, sabe? Aí o dono que quis desistir, falou que não quis mais, né? Entendi. Entendeu? Até aí ele montou uma outra empresa de um outro setor lá, falou, ó, se você quiser trabalhar comigo lá, faz você tudo aqui e você vai trabalhar comigo lá. Certo. Foi em 2003, né, que eu comecei com ele, né? Aí já era na cidade, né? Entendi, aí já era trabalho urbano. Então foi até urbano, 2003. Até 2003, doutor. Tá. E vocês tiveram empregados? Não, doutor. Nunca tiveram era empregados? Nós lá. Era Aí, sempre você e a sua família? Aí, depois de uns 2, 3 anos, eu tenho um cunhado que estava desempregado, ele e minha irmã, né? Uhum. Aí nós convidamos eles para vir morar junto com nós, né? Aí, até na época, o seu Moacir não quis fazer a casa, porque tinha que gastar. Uhum. Nós cedemos um quarto da casa, que a casa era uma casa de madeira grande. Sim. E eles ficaram ali morando com nós um bom tempo, doutor. Entendi. Um bom Então tempo. quer dizer, nunca teve empregado, mas Não. a família aumentou no trabalho. Exatamente. Que era muito serviço demais. Nossa, era muito serviço. E vocês tinham maquinários? Então, doutor, não tinha maquinário. Era manual. Arrancava na roça lá, a cenoura, colhia nas caixas e levava no lavador. Tinha um motor lá e a gente pegava água do rio, um riozinho pequenininho, para lavar esse produto todo. E o patrão? O patrão tinha trator? Tinha trator.
Quando Não era chovia, usado sempre. Então. quando chovia, doutor, que aí era muito pesado as caixas, que barro, né? Aí a gente pedia para ele, o trator nem na horta não ficava, nem, não, era mais ou menos assim, uns 400 metros na sede dele, que daí ele que vinha puxar. Entendi. Ele era o Fábio, era o Marquinhos Ferro. Era o Para Fábio preparar a terra também? também, eles preparavam a terra também. Quando tirava aquele produto lá da área, que era 4 alqueires, era dividido em tabelas de 5 mil metros, 6 mil metros, né? Ele que vinha subsolar, ele que vinha passar rotativo, fazer o canteiro, e nós tínhamos maquinário de plantar lá os produtos lá. Entendi. Perfeito. Era essas perguntas que eu tinha. Muito obrigado. Tá bom, obrigado. Então.